Hoje nós vamos conversar sobre racionalismo, utilitarismo, sentimentalismo, teologia da prosperidade, gnosticismo e muito mais coisa. Então, se você quiser saber sobre tudo isso dentro do combate da oração, fica com a gente até o final, tá certo? Então vamos lá, vou começar com essa passagem aqui. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes, e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor. Na humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Espera nele e dirigirá os teus caminhos. Conserva seu temor e nele permanece até a velhice. Sejam bem-vindos à nossa aula, nossa 8ª aula do curso Volte a Rezar em 10 dias. Hoje nós vamos dando continuidade a todo esse itinerário que nós temos trilhado, vamos conversar sobre o combate da oração. Eu quis começar com essa passagem aqui do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 ao 6, porque ele começa dizendo: se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Durante a vida de oração, durante a oração nós temos muitas tentações. A oração ela é um verdadeiro combate. A oração é uma graça da parte de Deus que pressupõe uma decisão e uma resposta da nossa parte. E é preciso, então, que nós nos esforcemos, realmente que nós entremos nesse combate. E nós vamos combater contra o que nessa oração? Nós vamos combater contra nós mesmos e nós vamos combater contra o tentador. Por quê? Porque ele faz de tudo para tirar uma alma da oração. Tudo que ele puder fazer, ele consegue. Tudo que ele puder fazer, ele faz para nos tirar da oração. Santa Teresa, ela diz uma coisa que eu falei já na primeira aula. Para quem já assistiu, desde que está com a gente desde o começo, já escutou isso. Mas não custa nada repetir. Se você começou a rezar, não deixe de rezar por mais pecados que você cometa. Por quê? Porque o tentador, ele sabe, quando uma alma começa a rezar, então ele investe cada vez mais pesado nela, para que ela caia e se afaste da oração. Da mesma forma, São José Maria Escrivá diz também: santidade sem oração, não acredito nessa tua santidade. Por quê? Porque não é possível a vida de oração, não é possível a santidade sem a vida de oração. Mas na nossa oração nós temos muitas dificuldades, né? O nosso combate é muito árduo, e é assim mesmo. Então nós nos encontramos com várias objeções de concepções da oração, né? Muitas coisas que a gente entende da oração de forma errada. Existem muitas mentalidades que estão aí, nos atrapalhando também, nos turvando a nossa visão, a nossa vida de oração. E existem também os riscos do fracasso da oração. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Quais são as objeções da oração? A primeira objeção da vida de oração é achar que a oração é uma simples operação psicológica. Infelizmente, é muito comum no nosso meio achar que a oração é uma simples operação psicológica em que você vai se encontrar com você mesmo e vai se infundir força, aquela programação neurolinguística, né? Aquela mentalidade protestante que diz: eu vou conseguir, eu vou até o final, eu consigo e tal, tentando buscar sempre aquele negócio, né? Se a autorreferenciação crescer, evoluir, você conseguir a sua própria evolução, né? Com a sua força, com essa operação psicológica. E isso é uma falsa concepção da oração. Uma outra concepção errada que a gente pode ter da oração é achar que a oração é um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Isso está muito relacionado às doutrinas orientais, né, que têm uma entrada muito grande aqui, infelizmente, mas há muitos de nós aqui que, de certa forma, confundem a meditação dentro da Lexio Divina, por exemplo, como foi explicado na aula passada, com a meditação oriental, que é aquele esforço mental de tornar a mente vazia, né, que é chegar a um nirvana, a um status superior de evolução mental, espiritual. A oração não é nada disso, né? Isso é uma concepção errônea da oração e, infelizmente, ela está muito disseminada no nosso meio. Além disso,
existe também aquela tentação de transformar a oração simples num ritualismo, né? São palavras e atos rituais que nos vão nos colocar em oração, e isso não é oração, isso é aquela oração farisaica, né? Que Jesus condenou, está em Mateus 15, versículo 8, que diz: esse povo me honra com os lábios, né? Mas tem o coração vazio, mas não me segue com os atos. Né? Então, esse farisaísmo, esse transformar a oração simplesmente num ato exterior, ele não é uma concepção verdadeira da oração. Outra coisa que é incompatível com a oração é achar que a oração é uma coisa de monges, uma coisa que está muito afastada da nossa realidade. Aquele negócio de dizer assim, mas eu não tenho tempo de rezar. Né? A falta de tempo me impede de me colocar em oração, porque eu sou leigo, eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho meus filhos, eu tenho meus amigos, eu tenho minhas responsabilidades, eu não tenho tempo para rezar. Simplesmente não dá para mim. E é uma coisa muito boa, mas é para quem está dentro de um convento, ou dentro de uma casa da comunidade de vida, ou dentro de uma paróquia, ou quem não trabalha, quem já tem muito dinheiro, ou quem... não sei. Mas não é para mim. Isso aí é uma concepção errada da oração. E a outra concepção errada da oração é achar que a oração provém simplesmente de nós. A gente diz, não, eu vou rezar. A oração é para mim, eu vou rezar. E você imprime todo o seu esforço ali e pensa que a oração vai ser resultante simplesmente do seu esforço. A oração precisa do meu esforço, mas ela não é só dependente do meu esforço. A oração, ela provém do Espírito de Deus. Então não adianta nada eu ir com todas as minhas forças sem esperar da graça de Deus. Eu preciso fazer tudo como se tudo dependesse de mim e rezar como se tudo dependesse de Deus. Não é assim que nos diz um grande santo da igreja? Exatamente. Então, na oração não adianta eu querer ir simplesmente com a minha força, porque não vai dar. Eu não vou conseguir, porque a oração não é assim. A oração, como eu já falei antes, ela é o encontro da minha sede de Deus com a sede que Deus tem de mim. Né? Então, é o encontro dessas duas sedes, é um caminho de dupla via. Então, Deus vem ao meu encontro e eu respondo a Ele. Isso é a oração. Então, essas 5 concepções que eu mencionei aqui são concepções erradas que permeiam a nossa vida, o nosso dia a dia, às vezes as tentações que nos vêm, pensar que a oração é cada uma dessas coisas, que não é. Isso realmente nos afasta da verdadeira oração. Além disso, nós temos algumas mentalidades que podem vir ao nosso encontro, né, que podem estar no nosso meio, até dentro de nós. E essas mentalidades, elas nos atrapalham na oração. Elas impedem a nossa vida de oração. A primeira dessas mentalidades é o racionalismo. O que é o racionalismo? É aquela ideologia que diz que a verdade é só aquilo que é verificável pela ciência e pela razão. Como a oração não é verificável, como um milagre não é verificável, né? Como a ação do Espírito de Deus dentro de mim não é verificável pela razão, pela ciência, então não existe. Isso aí é uma mentalidade totalmente errada. É uma mentalidade que nos impede de ter uma vida de oração verdadeira. A outra mentalidade errada é o utilitarismo. É você ir para a oração, ou então você dizer que não vai para a oração porque você não vai ter um rendimento, não tem produção. A oração é como se fosse fútil, porque lá eu não estou ganhando nada com isso. Eu não estou ajudando os pobres, eu não estou que seja servindo, eu não estou ajudando no ministério, no grupo, eu não estou fazendo nada, não tem produtividade nenhuma, é só tempo perdido. Isso é uma mentalidade errada, é uma ideologia errada que pode estar dentro de nós e está quebrando a nossa vida de oração. E, quiçá, você deixou de rezar por uma dessas mentalidades. Pode ser também, e isso é muito forte no nosso meio, especialmente no meio carismático, é o sentimentalismo. É a gente achar que a oração precisa do sentimento, precisa do choro, precisa da emoção, precisa daquele coração batendo forte, as lágrimas escorrendo e eu estou todo nervoso. A oração, ela é muito mais do que isso. Isso aí, Deus pode utilizar isso, e com frequência pode utilizar mesmo, para nos atrair, mas a oração é mais do que isso, muito. Então esse sentimentalismo, esse querer que a oração se traduza sempre em sensações, isso não é a oração. Isso é uma mentalidade errada acerca da oração. A outra mentalidade que pode estar no nosso meio é a mentalidade da teologia da prosperidade. E o que é a teologia da prosperidade? É eu ir para a oração em troca de que Deus me dê algum bem, alguma prosperidade. Então, meu Deus, Deus nos abandonou porque a gente está na pandemia e as empresas estão com dificuldade de se manter e a gente está mais pobre. Então, Deus nos abandonou, não faz mais sentido.
Isso é uma mentalidade da teologia da prosperidade, né? Aquela mentalidade do pare de sofrer. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse, se quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e me siga. Então, Jesus não prometeu bens imediatos, né? Ele nos prometeu os bens eternos. Ele nos prometeu a vida eterna, né? E essa teologia da prosperidade, que espera o retorno da oração como um retorno financeiro ou a prosperidade imediata, isso é uma mentalidade totalmente errada que está no nosso meio. A outra mentalidade é uma mentalidade gnóstica. Ela vem da heresia gnóstica, que é o seguinte: a oração não é o ativismo. Exato, não é o ativismo. Então a oração é a fuga do mundo, é a fuga da matéria, é a alma fugindo do corpo, né? É um momento em que eu estou aqui e não me importa nada que está ao meu redor, porque eu estou aqui com Deus e não me importa o que está acontecendo no mundo. A oração não é isso. A oração não é uma fuga do mundo, né? Nós vamos pegar a nossa realidade e vamos colocá-la diante de Deus. É assim a oração. Então, todas essas mentalidades, elas atrapalham a nossa vida de oração. E há alguns sentimentos, né? Sentimentos que nos fazem fracassar na oração. Quais são esses sentimentos? O primeiro é o desânimo. O desânimo diante da nossa aridez. Eu vou me colocar diante de Deus, mas eu não estou sentindo nada, mas eu não percebo a presença de Deus. E aí eu me sinto árido, né? Uma terra deserta, e por isso eu desanimo e não quero mais rezar. O outro é a tristeza. O fracasso também pode vir da tristeza. Mas eu não consigo dar tudo para o Senhor, eu não consigo dar todos os meus bens, eu não consigo ser fiel a Ele, eu tenho muitas coisas que eu tenho medo de entregar, eu retenho para mim, aquilo me deixa triste e me faz fracassar na oração. Isso é um risco que nós corremos também. Ou então a decepção com a oração, justamente pela aquela teologia da prosperidade, que diz, eu fiz tanto isso por Deus, eu gastei meu tempo na oração, eu priorizei, eu dei a Deus a primazia do meu tempo, eu rezei, e mesmo assim Ele não fez aquilo por mim que eu estava querendo. Ele não me ajudou a passar no vestibular para medicina, ou Ele não me ajudou a passar naquele concurso que eu estava querendo, ou então, apesar da minha oração, eu tenho tantos problemas na minha família. Será possível? Né? E a decepção com Deus, porque Ele não te deu aquilo que você queria, aquilo pode nos fazer fracassar também na oração. Um outro motivo de fracasso na oração é o orgulho. É o orgulho porque quando eu vou rezar, eu me coloco diante de Deus, me coloco sob a sua luz e eu me enxergo como pecador, como indigno, como miserável. E aí o que é que acontece? Eu tenho vergonha disso e eu não quero mais me ver dessa forma. Então esse meu orgulho me impede de me colocar diante de Deus. Isso realmente é uma coisa que corta a vida de oração. É o orgulho que me impede de me colocar diante de Deus. Ou então aquele orgulho, né, como se fosse uma alergia à gratuidade da oração. Meu Deus, como é que Deus se entrega de forma gratuita a uma pessoa tão boa como Santa Teresa, ou uma pessoa tão ruim como eu, ou como uma pessoa que eu estou vendo ali que tem vida de oração também. Então, sim, o orgulho que me impede de me lançar nos braços de Deus e acolher a gratuidade de Deus. Nesse tempo, uma partilha, né, pessoal? Depois que a gente falou desses fracassos aqui da vida de oração, eu penso muito no meu filho, o Guido. Ele tem 11 meses, vai fazer 11 meses amanhã. E a gente está ensinando ele a caminhar, né? Ele fica em pé já segurando ali na barra, e aí daqui a pouco ele solta um braço, aí fica só com o outro, aí solta o outro e cai sentado. Aí a gente agora pega ele pela mãozinha e vai, ele dá um passinho, dá outro passinho, dá outro passinho e cai. Aí vai, dá outro passinho, dá outro passinho, dá outro passinho e cai. Aí chega no degrau, aí ele faz assim, levanta os braços. Aí eu vou, pego ele e levanto ele. E aí a gente vai. Dessa forma ele está aprendendo a caminhar, né? Com a graça de Deus, já ele vai estar aí correndo. Só que ele ainda não sabe, né? E na vida de oração, assim como na vida de uma criança, nós precisamos de 3 graças. Nós precisamos lutar para conseguir 3 graças de Deus. Primeira, a graça da humildade. Segunda, a graça da confiança. E terceira, a graça da perseverança. Da mesma forma que o Guido, meu filhinho, ele não sabe andar ainda, e ele aceita que eu segure aqui, que eu coloque o meu dedo e ele segure no meu dedo e vá caminhando, às vezes nos 2 ainda. Da mesma forma, nós, quando a gente está nesse processo de voltar a rezar, nós precisamos ter a humildade de ver quem nós somos, ver quão grande Deus é, né? Isso é o fundamento do louvor, é ver o que eu sou e ver o que Deus é, e com essa humildade me colocar em caminho, né? Segurando na mão de Deus,
né? E ele vai me ajudando, vai me ajudando. Ah, mas eu não consigo dar esse passo aqui, mas Deus está aqui na minha mão, então eu vou, e dou mais um passo, e dou mais outro, e vou devagarzinho, e assim eu vou conseguindo, com a humildade, a confiança em Deus e a perseverança. Né? O Guido tantas vezes cai, e aí às vezes a gente bota ele em pé e ele não firma direito o joelho. Isso me faz lembrar muito Moisés. Moisés, vocês sabem, ele é formado em fisioterapia, então sempre ele utiliza, né, Deus se utiliza disso, claro, né? Do seu imaginário, nas proclamações, nas visualizações, né? Deus firma o joelho, né? Deus nos fortalece os nossos passos. Isso vem muito daquilo que Deus permitiu que ele vivesse, né? Antes da vida missionária, para poder ele nos ajudar nesse caminho. E ele fala muito disso, né? Deus, ele vai com o tempo firmando os nossos passos, né? Nossos joelhos estão fracos e Deus vai segurando e vai colocando que esse passo, agora vai esse aqui, agora esse aqui. Da mesma forma que o Guido está aprendendo a caminhar devagarzinho e dia a dia ele vai ganhando mais confiança, da mesma forma, a vida de oração, ela pressupõe o começar. Né? Então, ao longo desse curso, a gente falou sobre o que é a oração, aí orientou a fazer a simbólica. Né? Você fez a sua simbólica, tirou sua foto. Se você não tirou ainda, tire a foto e poste e marque a gente, certo? Aí depois a gente falou do clamor ao Espírito Santo. Depois a gente falou do ato penitencial. Depois a gente falou do louvor. Depois a gente falou da súplica ao Senhor. Depois a gente falou dos dons do Espírito Santo. Depois a gente falou da palavra de Deus. E hoje a gente está falando do combate, porque tudo isso é a oração. E a gente, nesse caminho que a gente está trilhando, a gente está aprendendo. E é preciso ter humildade, né, de começar de novo esse caminho. É preciso ter confiança em Deus. E é preciso perseverar na graça de Deus. E dessa forma eu acredito que a gente vai conseguir a vida de oração. E repito, se você começou a rezar, não deixe de rezar por mais pecados que você cometa. Porque não existe santidade sem vida de oração. Sem a santidade ninguém pode ver a Deus. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e vamos continuar, né? Vamos perseverar na vida de oração. Deus abençoe a todos e até a próxima. Shalom.